Editorial. O jornal Correio do Estado de hoje traz em sua matéria de capa: Justiça determina o fim dos bloqueios em rodovias federais. Rodovias fechadas, trancadas por caminhões e máquinas em vários trechos deste país. Policiais rodoviários federais fazendo o que é possível para a desocupação desses espaços. O direito de ir e vir desrespeitado, vilipendiado e sem um pronunciamento imediato da justiça. Um mimimi, um rame-rame, e todos vendo esse espetáculo chinfrim, pior que de circo mambembe, só porque o Bolsonaro perdeu a reeleição. Aliás, ele deveria vir a público e dizer aos seus companheiros e simpatizantes que a eleição foi legal, que ele aceitou as regras, que recolham caminhões e máquinas e não prejudiquem o Brasil, que ele disse amar tanto apenas porque ele não venceu a reeleição e foi mandado para casa sem uma oportunidade de consertar as barbeiragens que fez no comando do país. Pessoas que votaram em Bolsonaro estão chateadas e tristes duas vezes. A primeira porque ele perdeu, e a segunda porque a truculência desnecessária contra o povo deste país demonstra ser ele um mau perdedor, porque deveria vir a público para dizer se vai ou não aceitar a derrota e não pactuar com trancamentos de rodovias sem motivo justo, porque as regras foram claras e ninguém precisa ficar superando ou tendo que suportar essas pressões para impressionar sabe-se quem, a fim de que o sistema democrático caia e se instale uma ditadura neste país. Quem ama um país como o nosso não aceita que essa possibilidade se instale a fim de recuperar o mandato na base do tapetão. O Brasil, senhores, não é apenas agronegócio, não. É muito mais que isso. E não é justo e nem direito imporem regras de cima para baixo porque perderam a eleição. Esse choro de vencidos precisa ser contido. Esses trancamentos são antidemocráticos, vergonhosos e afrontosos à Constituição e o direito de ir e vir das pessoas. É como se não existíssemos diante dessa crise artificial criada para tentar impor ao Brasil a vontade de uma meia dúzia, coisa própria das chamadas republiquetas de bananas do hemisfério sul. Nós que nos apaixonamos pelo patriotismo, estamos nos desapaixonando diante da falta de consciência do perdedor. Jamais esperávamos que ele corroborasse com essa situação vergonhosa, porque desde a sua derrota ele se confinou como que avalizando o choro de suas viúvas. Então, tudo o que ele disse não era verdade.
E nós acreditamos no amor que ele sempre pregou ao nosso país. Mas ele é, neste instante, um descumpridor da nossa Constituição. E isso demonstra claramente por que ele perdeu a sua reeleição. Governou apenas e tão somente para ricos e remediados e esqueceu o resto da manada que trabalha e luta pela sobrevivência. Espera-se que Bolsonaro saia da sua ausência e mostre a cara. Que ele diga aos seus ricos e meios ricos e fiéis seguidores que um dia poderá voltar. Só que, a persistir a atual situação, ele passará a ser um exemplo de mau perdedor. E o bolsonarismo passará a ser uma página triste da lembrança e da memória deste país. E assim sendo, a luta será para esquecer que na hora H, o criador de todo esse belo movimento verde e amarelo não teve palavras, não cumpriu as regras, não foi patriota a ponto de negociar para evitar um derramamento de sangue de seus compatriotas. Parece que está no ar um profundo desamor e um exacerbado amor próprio. Quem assistiu Casa de Papel sabe que estou falando da síndrome de Estocolmo, onde as vítimas se apaixonam pelo sequestrador. Espero que os brasileiros levados à manifestação sejam realmente patriotas e deem uma lição de patriotismo, voltando ao trabalho e demonstrando no tempo futuro quanto a parte contrária que derrotou Bolsonaro estava errada por fazer menos do que ele fez na presidência. Por enquanto, o que estamos vendo é a máscara cair e a face oculta se revelar finalmente. O que estamos vendo, portanto, é uma multidão sofrendo com a famosa síndrome de Estocolmo, onde as vítimas se apaixonam pelo bandido. Bom dia.